Comprei um forno de pizza a lenha usado no início do ano e fazer pizzas virou um dos meus novos passatempos favoritos. Quero construir algo para protegê-lo do frio e da umidade, como sempre faço. Quero aproveitar todas as coisas que já tenho espalhadas por aí e basicamente gastar o mínimo de dinheiro possível. Toda essa madeira foi reaproveitada da antiga pérgola que desmontei na casa da minha sogra antes de construir para ela. Uma novinha em folha! É aqui que vou construir e, como vê, tenho muito espaço. Acho que vou conseguir. 24 metros ou 8 pés de comprimento. Eu tinha uma viga 8x2 sobrando, então cortei ela ao meio na serra de bancada para conseguir duas 4x2 que vão cobrir o comprimento. Como nem toda a madeira que tenho é tratada sob pressão, aplicarei um preservador de madeira. O forno tem 500 milímetros de largura, então fiz o galpão com 2,4 metros por 600 milímetros, ou 8 por 2 pés. Vou disponibilizar os planos e a lista de cortes para este projeto. Explico mais sobre isso no vídeo. Tenho um pouco desse verniz à base de solvente que dará mais proteção. E eu posso usar alguns retalhos de Oriented Strand Board para revestir o piso. Para aproveitar ao máximo as peças de Oriented Strand Board que eu tinha, adicionei um reforço extra para dar mais suporte entre as tábuas. Usei parafusos de madeira reforçados de 150 milímetros para fixar as paredes à base. Vou usar outra viga 4x2 para servir como viga de cabeceira, que não só vai unir estruturalmente as paredes laterais, mas também vai sustentar o telhado e criar uma inclinação para a água da chuva escorrer. Também preciso de vigas 4x2 para a estrutura das aberturas das portas, que adicionarei depois. Tenho algumas 4x2 para as vigas do telhado. Estou usando um pedaço de madeira para marcar os entalhes que preciso cortar para o ângulo. Isso deu cerca de 6 graus, o que será suficiente para o tipo de telhado que vou usar, já que ele exige uma inclinação mínima de 5 graus. Depois, isso serve de molde para marcar o resto.
As vigas das extremidades foram cortadas de modo diferente para se apoiarem nas paredes laterais. Tenho um pouco de membrana respirável que sobrou do início do ano, quando construí uma sala de jardim, e isso vai ajudar a manter meu galpão bem seco por dentro, enquanto ainda permite que a umidade escape. Tenho ripas de telhado reaproveitadas, retiradas do nosso telhado há anos. Veja como os anéis de crescimento são fechados. Essa madeira é muito densa, de alta qualidade, e foi tratada sob pressão há décadas, sendo mais eficaz que a madeira tratada moderna. Nenhuma dessas ripas apresentava apodrecimento. 3 dessas vão sustentar o telhado que vou adicionar depois. Mas eu quero fechar o espaço entre essas ripas para impedir que qualquer criatura rasteje para dentro. Vou usar esses retalhos de compensado naval do Marketplace para isso. Vou passar primer e pintar, tanto para vedar quanto para clarear o interior do galpão. E enquanto espero isso secar, posso adicionar mais ripas às paredes. Isso é importante, pois cria um espaço de ar entre a membrana e o revestimento, ajudando a manter tudo seco. Para criar os postes de canto na parte de trás, simplesmente laminei 2 ripas juntas. Quero que os postes de canto da frente fiquem mais bonitos. E eu lembrei que tinha alguns retalhos do nosso novo telhado inclinado, que foi construído por Robin, Clever e Ed há alguns anos. Cortei esses pedaços no tamanho certo. Agora, vamos para o revestimento. Eu optei pelo revestimento em ripa sobreposta, porque é muito mais barato do que alternativas como o shiplap e dá muito menos problema do que o encaixe macho e fêmea, que na minha opinião, simplesmente não oferece sobreposição suficiente para lidar com o clima britânico. Revestir a parede de trás foi difícil de filmar pelo espaço apertado, então explicarei melhor ao mostrar o revestimento das paredes laterais. Cada tábua tem um canto de 90 graus que fica aqui, e prefiro deixar essa face voltada para trás. Vou medir o espaço entre meus postes de canto, que deve ser consistente até o topo. Posso cortar essas peças nesses comprimentos. Já fiz a parede de trás e quero que o revestimento envolva e fique tudo alinhado. Vou apenas marcar a posição, assim sei que essa precisa terminar ali e posso encaixar essa por baixo. Vou pré-furar essas só porque não quero rachar as extremidades das tábuas. Agora posso deixar isso nivelado. Eu fiz esse pequeno gabarito. Esta parte encaixa sob a tábua anterior e a próxima apoiará em cima. Marquei T para topo, B para base, e a distância entre eles é 100 milímetros. Essas tábuas têm 125 milímetros e quero sobreposição de 25 milímetros. Assim, encaixo meu gabarito e posiciono a tábua de borda fina. Como sei que a tábua de baixo termina aqui, em 25 milímetros, vou furar o buraco cerca de 7 ou 8 milímetros acima. Faço isso para garantir que não estou pregando nas 2 tábuas, pois precisam expandir e contrair separadamente. Estou usando pregos feitos para minha pistola, apenas separando para que fiquem iguais. Assim, não preciso procurar outros. E de vez em quando, eu só confiro o nível e vejo que preciso subir um pouco mais do lado direito. Então, vou levantar isso aqui alguns milímetros. Quando eu chegar ao topo, marco as sobreposições de 25 milímetros na tábua de baixo, e aí posso medir a distância entre essas marcas e onde o telhado vai ficar. E então transferir essas medidas para a próxima peça de revestimento, que é cortada no formato perfeito. Antes de revestir a frente, preciso estruturar as aberturas. Então era hora de cortar a membrana. Este pedaço de madeira será usado no acabamento da porta. Depois, ele vai segurar as dobradiças das portas e vai me dar uma base para encostar o revestimento.
Precisei de peças extras de sarrafo antes de instalar as superiores mais longas do revestimento, enquanto me preparava para cortar com a serra tico-tico. Tenho outra peça 4x2 para usar como faixa de acabamento. Ela vai cobrir a madeira exposta nas vigas e proporcionar um maior beiral na frente do telhado. Tenho algumas telhas Onduline aqui. Não sei exatamente como se pronuncia, mas gosto muito delas. Elas são baratas e devem durar cerca de 25 anos. Custou cerca de 30 libras por 2 dessas telhas. Elas podem ser cortadas com serrote, mas vou usar a esmerilhadeira. Aprendi que cortar essas telhas com disco de corte na esmerilhadeira não é a melhor opção. Como o material de betume é bastante pegajoso, ele pode entupir a lâmina e pode ser potencialmente perigoso. Por favor, não faça isso. Agora vou fixá-los com parafusos de telhado de 80 mm que têm arruela de borracha para evitar entrada de água. Essas chapas também podem ser dobradas nas bordas, e eu cortei curvas na frente só para deixá-las um pouco mais bonitas. Vou escolher madeiras para começar minhas portas. Levei as peças para a plaina na oficina para alinhar uma face e uma borda de cada tábua, pois vou uni-las para montar as portas. Qualquer torção ou empenamento nessas tábuas causaria problemas. Vou fazer alguns encaixes de meia esquadria. Ajustei a profundidade da serra para cortar até metade da espessura das tábuas. Posso fazer vários cortes para remover o material. Até hoje tive muita sorte com o tempo, mas como pode ver, isso mudou. Quero instalar portas aqui para proteger o Oriented Strand Board. Então eu quero criar uma pequena área de trabalho seca aqui embaixo da pérgola, que infelizmente acabou virando um pouco de depósito. Coloquei alguns parafusos para reforçar as junções e já posso envolver com a membrana. Foi meio bobo, pois depois percebi que esqueci um componente importante. Consegue adivinhar qual é? Estou instalando essas tábuas chanfradas perpendicularmente ao revestimento do restante do galpão, principalmente porque vai ser muito mais fácil instalar as dobradiças. Você pode notar problemas que tive para pregar os pregos totalmente. Na pressa de instalar as portas, cometi 2 erros bobos. Coloquei pregos de 90 mm, ou seja, todos atravessaram para o outro lado, batendo nas minhas lajotas, que surpreendentemente parecem ter ficado intactas. A segunda é ainda mais idiota. Não coloquei os suportes nos batentes antes de instalar a membrana. A solução foi cortar a membrana. Crie suportes diagonais do lado da dobradiça para cima. Certifique-se de que eles fiquem bem justos para evitar que as portas cedam com o tempo e prenda-os com parafusos. Depois, posso recolocar uma membrana por cima. Com a segunda porta, desta vez eu coloco o reforço antes da ripa chanfrada. Agora posso aparar o excesso no topo de cada porta para garantir uma borda superior reta. Nesta gaveta, guardo dobradiças antigas que recuperei de portões velhos, para os quais fiz substituições. Não é o estilo que eu escolheria,
mas são de qualidade muito melhor que as dobradiças baratas que eu compraria. Ah, parece que também tem um parafuso aqui. Isso vai ser útil. Essas peças não estão em perfeitas condições. Você pode ver que a tinta está descascando em alguns pontos. Mas eu não vou me dar ao trabalho de limpar e repintar isso. Pelo menos não hoje. Essas peças vão ser fixadas na parte horizontal da estrutura e, idealmente, você quer que suas dobradiças tenham 2/3 da largura da sua porta. Então, nesse caso, isso funciona muito bem. Com isso apoiado onde eu quero agora, posso marcar onde quero cortar a parte de baixo. Estou ajustando esta porta bem próxima à borda, algo que normalmente não faço. Como a madeira foi tratada sob pressão e está úmida, não por chuva, ela nunca ficará maior que agora. Posso repetir o processo para cortar o excesso da segunda porta. Certo? Isso vai exigir mais alguns ajustes para que as portas fechem juntas, mas, por enquanto, vai manter as coisas secas. Estou encharcado, assim como minhas ferramentas e câmera, então vou terminar outro dia. Ah, sim, isso está um pouco melhor. Devo conseguir terminar isso hoje, certo? Preciso ajustar as duas portas para fecharem bem, removendo cerca de 1 centímetro desta porta. A saliência do revestimento deve cobrir bem a porta. E como isso basicamente vai me deixar com uma tábua inteira aqui, deve ficar bem bonito. E não me pergunte como eu consegui isso. Foi pura sorte. Isso deu super certo. Vou instalar o velho ferrolho na parte interna da porta à direita. Já furei o buraco de 16 milímetros para ele. Vou usar mais ripas reaproveitadas como suportes para segurar uma prateleira. Queria ainda colocar uma barra de proteção acima das portas do galpão para evitar a entrada de chuva. Usar essa fresa de moldura na tupia de mesa permite cortar uma borda de gotejamento, evitando que a chuva retorne para as portas. Comprei este grampo Halfboon para trancar portas com cadeado. Tenho os planos e listas de corte deste projeto prontos. O projeto foi otimizado para usar madeira que pode ser comprada facilmente pronta, o que significa que será muito mais fácil para você construir, pois não vai precisar usar todos os meus pedaços aleatórios de madeira velha e suja. Você vai encontrar os links para isso na caixa de descrição abaixo. Eu removi as pedras de pizza do forno, que vou guardar dentro de casa durante o inverno. Há espaço para lenha, almofadas do sofá externo e alguns brinquedos de jardim do pequeno Brown. No total, gastei menos de 150 libras neste projeto, já que a maioria dos materiais foi reaproveitada ou sobrou de projetos anteriores. Obrigado por ver